Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro neste sabadão. Preparação encerrada para o duelo diante da equipe do Corinthians. Jogo na Neoquímica Arena, rodada de número 23 da Série A do Brasileiro, que já teve um resultado ruim em termos de G4, a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras. Confronto direto neste domingo. Novidade entre os relacionados, tem ausência também, pelo que a gente apurou. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos juntos com as quentes do dia neste sábado. Preparação para o jogo com o Corinthians foi encerrada com um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2. E o Cruzeiro para o duelo diante da equipe do Corinthians, neste domingo, 7h30 da noite na Neoquímica Arena. Tem novidade entre os relacionados, devendo ter aí uma ou outra ausência também, mas o técnico Arthur Jorge está com praticamente o que tem de melhor para este jogo. Até pensando em termos de tabela, esse compromisso com o Corinthians, ele ganha um contorno importante porque o Fluminense derrotou o Palmeiras de virada no Maracanã. E aí, o Fluminense hoje é o quarto colocado na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que os 4 primeiros têm vaga assegurada na fase de grupos da Copa Libertadores. O Fluminense, com a vitória, ele chegou a 38 pontos. O Cruzeiro é o quinto com 33. Tem o Bahia em sexto com 33. O Red Bull Bragantino está ali perto. O Corinthians, que é o confronto direto, tem 32 pontos. Então, para o Cruzeiro seguir na caça ao G4, claro que depois vai ver o que vai acontecer, né? Quem será o campeão da Copa do Brasil, se vai estar entre os 4, quem vai ser o campeão da Copa Libertadores, se vai estar entre os 4, ou se o Cruzeiro vai conquistar uma dessas Copas, por que não, né? Sonhar faz parte e o Cruzeiro tá na disputa, tá na briga. Então, isso tudo tem que ver mais pra frente, mas se tudo der errado nas Copas, tem o Campeonato Brasileiro para se buscar ou a vaga direta ou uma vaga na pré-Libertadores de 2027. Então, o Cruzeiro ali para ficar na cola do G4, ele tem que vencer o jogo diante do Corinthians, porque senão vai ficar um pouco distante aí. Claro que tem muito campeonato pela frente. O time, o técnico Arthur Jorge só vai confirmar a equipe neste domingo, no hotel. O Cruzeiro fica concentrado na região de Guarulhos. E aí, ele vai escalar muito provavelmente uma equipe mesclada, penso, mas ele traz praticamente força máxima. O que a gente apurou é que o Matheus Henrique, ele fica fora, aí talvez tenha a ver com a fratura, para não forçar nada, está suspenso na Copa Libertadores, e uma tendência do Wesley ser preservado, porque jogou contra o Mirassol, foi titular contra o Flamengo, então vai ser aí preparado para quarta-feira a decisão no Maracanã. Como vinha de um tempo sem jogar, não dá para colocar o atleta em jogos em sequência assim, correndo um risco aí de perder o jogador já neste começo. Mas a informação é que deve ser preservado aí, ficando à disposição para quarta-feira. Agora tem uma novidade, o Neisser Vidiarreal está de volta, ele que treinou os últimos dias com bola na Toca da Raposa 2, a gente antecipou essa informação aqui e está à disposição também do técnico Arthur Jorge para este compromisso. Vamos aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer. O Cruzeiro tem muitos atletas pendurados, inclusive, para este jogo, mas a ideia aí é ter uma equipe forte até para o Cruzeiro seguir com esta boa campanha que vem tendo. São poucas derrotas com o Arthur Jorge no comando e, repito, para essa pontuação seguir crescendo na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro dá uma pausa aí em termos de Copa Libertadores, deixa o compromisso de quarta-feira para amanhã, depois que terminar o jogo na Neoquímica Arena, e pensa neste compromisso importante do Brasileirão.
Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e uma assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Cruzeiro amanhã em 7h30 da noite contra esse Corinthians. Estava de olho no duelo do Fluminense contra o Palmeiras. Em caso de tropeço, que não aconteceu, o Cruzeiro poderia, né, também vencendo, a assumir o G4 da competição depois de uma campanha de recuperação espetacular no Campeonato Brasileiro. E a gente falava ontem, né, Cirilo, dentro da turma do bate-bola, sobre como o Cruzeiro vem regulando também fora de casa. A última derrota no Campeonato Brasileiro e a única no comando do técnico Arthur Jorge foi para o São Paulo no Morumbi. De lá para cá, jogos complicados que a gente vai também trazer todos os detalhes aqui na Itatiaia. Mas o Cruzeiro deixando Belo Horizonte neste momento. E atenção, hein, Cirilo, Matheus Henrique, ele que vem sendo muito aproveitado nos últimos jogos pelo Arthur Jorge, seja, né, pela suspensão do próprio Lucas Romero. É um cara que atua em outras funções também no meio-campo, não veio com a delegação. A gente sabe que ele teve a fratura no nariz, jogou com máscara contra o Flamengo, retirou a máscara ainda no primeiro tempo. E o Mateuzinho poderia ser uma alternativa ali em caso, né, de ter um time mesclado. E essa, né, a tendência para amanhã. O Cruzeiro de olho no duelo contra o Flamengo da próxima semana pela Copa Libertadores. E um detalhe, né, o Arthur Jorge não coloca um time praticamente reserva em campo. Vamos ter um time bem alterado. E o que dá para a gente trazer para o torcedor aqui na programação da Itatiaia, na turma do bate-bola neste sábado, Cirilo, é que esses recém-contratados, a exceção do Wesley, né, que já é um cara que iniciou como titular o jogo passado, e caso inicie contra o Flamengo na próxima semana, deve ter, né, os 11, não tendo o Wesley amanhã. Vamos aguardando para ter o João pela primeira vez como titular da equipe. Há uma expectativa grande também com relação ao aproveitamento como titular do Zé Lucas. O Cruzeiro que já conta, né, com um retorno importante para esse meio campo. Tem o Lucas Romero, que não esteve em campo pela Copa Libertadores. É esse Cruzeiro forte amanhã. E a gente fala sobre o Mateuzinho. É um 12º jogador e não está com a delegação que deixa BH neste momento, Cirilo. Pois é, Rubens Júnior. Matheus que vem tendo uma sequência importante depois de certo tempo, né? O Panzi teve muitos problemas aí. A gente conversava sobre isso essa semana aqui na turma do bate-bola. Alguns problemas que ele não tinha controle, inclusive, né? Lesões fora da normalidade. Vinha tendo essa titularidade sequencialmente, até em funções em que ele não jogava com certa frequência, mas mesmo preservando atletas amanhã, com alguns retornos, claro, também, jogadores que estiveram fora, mas mesmo com um time diferente, o Cruzeiro tem qualidade suficiente para vencer o Corinthians lá, não tem não, Du? Tem, até acredito que o Corinthians também deva segurar um ou outro atleta, vai. Né? Então serão duas equipes pensando no meio da semana, segurando jogadores principais. Acho que tem jogador no Cruzeiro que está colocando até dúvida na gente, né?
sobre titularidade ou não. O William tem jogado bem, apesar da titularidade para mim ser ainda permanecer com o Fagner. O Arthur Jorge já tem feito um rodízio ali de zagueiros. Dos últimos 4 jogos, provavelmente vai ser o terceiro do João Marcelo, né? Ele jogou com o Fabrício Bruno, depois com o Jonathan Jesus, aí veio a Libertadores e pode ser utilizado agora de novo. Em 4 jogos, 3 com o João Marcelo. Então, nesses últimos 4, dá para dizer que até ele foi mais titulado que os outros zagueiros no sistema defensivo do Cruzeiro. Jogadores que nós queremos ver mais, né, Cirilo? Zé Lucas é um, que tem enchido os olhos com poucos minutos que teve em campo. E essa turma da frente, recém-chegada, Wesley, João Costa, Lúcio, todo mundo está precisando de minutos. Todos esses precisam jogar para conseguirem mais entrosamento, colocar a parte física em dia, readquirir o ritmo de jogo para estarem disponíveis para o Arthur Jorge, seja em qual for a competição, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a própria Copa Libertadores no meio da semana. Vamos voltar a São Paulo com o Rubens Júnior para falar mais do Cruzeiro e também do Corinthians. Chega mais, Rubens. Chego sim, Cirilo, aqui na turma do bate-bola, voltamos aqui ao vivo. Olha o sinal eletrônico da Itatiaia, 7h45 ao vivo. Paulo, esse Corinthians, que assim como o Cruzeiro também tem as suas atenções, querendo ou não, voltadas para a Copa Libertadores, a equipe do técnico Fernando Diniz, que ficou no empate no meio de semana contra o Rosário Central 0-0, agora tem um jogo da volta, por isso tem algumas possibilidades de preservar atletas que estão numa sequência um pouco mais pesada, como o Bidu, que passou pelo Cruzeiro, o Bidon, Garro. Então são essas as possibilidades de sequer entrarem em campo. Um provável time para amanhã tendo Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, Alan, Matheus Pereira, não do Cruzeiro, o Linga, com o Carrídio, Caio César e o Guinegão. É o provável time do Corinthians pro duelo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro chega, Cirilo, daqui a 10 minutos exatos aqui em São Paulo, vem para sua concentração e vamos registrar na programação da Itatiaia a informação que foi apurada pelo Pansieri e trazida já a informação a respeito do Matheus Henrique, que não veio com a delegação, ele que também vem numa sequência, e fica a grande expectativa, por exemplo, para amanhã a estreia do Lúcio, que comentávamos, né, na primeira parte da turma do bate-bola, pelos trabalhos durante a semana na Toca da Raposa, ele participa mais como um substituto pro KJ. Lembrando, o Neiser Vidiarreal ainda está no processo de recuperação de lesão. Esse Cruzeiro, dentro de mais alguns minutos, chegando aqui em São Paulo. Cirilo. Esse Corinthians, hein? Como é que você tem avaliado o desempenho do Corinthians do Fernando Diniz? Time que oscila muito, né, cara? Oscila muito. Eu até fiquei surpreso com o jogo que fez em Rosário contra o Central. Achei bom o jogo do Corinthians, bem controlado, não sofreu tanto, imaginei que fosse sofrer mais. Central é dos bons times do futebol argentino, da Copa Libertadores, tem o Di Maria, e o Corinthians traz para São Paulo um grande resultado. Agora, é aquela história que a gente falava, o que eu falei pro Cruzeiro serve pro Corinthians, a questão do foco. Claro que o Corinthians está pensando na Libertadores. É óbvio que o Corinthians está pensando em avançar. Agora, o Corinthians tem um problema que o Cruzeiro hoje não convive, né? Que é o extracampo. Nossa. Atrasos, problemas com atletas, com ex-atletas. Essa história do Memphis aí não tem como não afetar um vestiário, um planejamento. E é uma história que não acabou, né? Não acabou. Não acabou. O Memphis vai se pronunciar ainda, enfim. Isso tudo vai pro vestiário. E quando chega no vestiário, obviamente que reflete dentro do campo. É claro que o Cruzeiro tem nada a ver com isso, mas o Corinthians está tendo que lidar com isso. O Diniz precisa lidar com isso e a parte de gestão, ela é fundamental. E aí o trabalho do treinador, ele dobra. Aí deixa de ser só técnico, tático e passa a ser mental também. Mas vai ser um jogo muito difícil. Independentemente da situação do Corinthians, de foco ou não, jogar em Itaquera é sempre muito complicado. Ontem você esteve no descanso merecido, o Ale Oliveira esteve aqui e ele estava destacando quanto ao jogo do domingo ajudar o jogo da quarta-feira, no planejamento do Arthur Jorge. Você acha que o Arthur pode usar o jogo de amanhã para auxiliar nas escolhas dele para quarta-feira? Dar ritmo para alguém? Ou se alguma dúvida que ele tem, por exemplo, o ataque do lado esquerdo do Cruzeiro foi escolhido
por conta do fim de semana passado, né? Porque o Wesley não estava ainda no radar, porque não tinha jogado, estreou, meteu gol e virou titular contra o Flamengo na Libertadores. Você acha que pode ser aproveitado de alguma maneira nesse sentido, ou é descansar quem vai jogar na quarta-feira das principais opções? Não, mesmo descansando quem vai jogar na quarta-feira, se porventura alguém que for jogar quarta e não entrar em campo, você já está usando o jogo. Não vale apenas para o Arthur Jorge. Todas as equipes que estão envolvidas em Sul-Americana ou em Libertadores no meio de semana, mas principalmente a Libertadores, que é a grande competição do continente, todas essas equipes, todos os treinadores vão utilizar a rodada do final de semana pensando na Libertadores, seja para descanso, para minutagem ou para fazer aquela última escolha, para acabar com aquela última ou mínima dúvida que ele tenha em relação ao jogo seguinte. Uma grande atuação pode tirar uma dúvida. Um jogador que tiver mais minutos e que demonstrar algo que ele sinta que precisa para o time, pode fazer a diferença. Um jogador que não jogar e que esteja precisando de descanso, pode fazer a diferença na quarta-feira. Então você não tenha dúvida, isso é certeza. O jogo do Cruzeiro contra o Corinthians serve para Cruzeiro e Corinthians. Tanto o Arthur Jorge quanto o Diniz para o jogo contra o Central, o Arthur para o jogo contra o Flamengo, eles vão usar o jogo do final de semana para alguma solução para o jogo do meio de semana. E quanto a essas dúvidas do Cruzeiro, no meio vai voltar o Romero. Fim de papo. No meio de semana, tá? Que eu tô falando. Amanhã nós temos que ver o que o Arthur vai optar aí de escolha. No fim de semana passado ele fez algumas escolhas importantes, pensando no jogo justamente da ida contra o Flamengo. Mas o Romero vai voltar no setor de meio campo. Na direita, você disse, volta com o Fagner, né? Eu acho que Você sim. volta com o Fagner? Eu votaria com o Fagner. E esse ataque do Cruzeiro, o Wesley já virou titular? Eu acho que por um momento sim. Acho que é muito por falta de outra peça também, né? O Cruzeiro não tem o Peck, não tem o Sinisterra, por isso teve que ir ao mercado, e o Wesley chegou, com poucos minutos fez gol. Aí teve um jogo muito complicado diante do Flamengo, mas ainda assim não acho que fez um jogo ruim, quase que fez um gol, né? Aquela bola meio que de susto que bate nele e acaba indo para fora. É um gol perdido, evidentemente, do Cruzeiro no primeiro tempo, mas eu considero ele como titular para esse jogo sim de quarta-feira contra o Flamengo. Acho que não vai ter muito mistério ali com Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Wesley e Caio Jorge. Não vejo o Arthur fazendo algo diferente, a não ser que alguém esteja sendo preparado para essa partida, mas eu não consigo ver. Não vejo o Kenji, não vejo o Lúcio, não vejo o João Costa. É o Wesley. É isso, Pan.